Imagina o Knu, o deus dos simbiontes, enfrentando todo o universo DC, com poder sombrio, controle sobre o vazio e essa habilidade de dominar simbiontes. Knu seria capaz de enfrentar pesos pesados como Superman, Mulher Maravilha e até mesmo Dr. Manhattan. Em uma batalha de proporções cósmicas, quem venceria essa batalha mortal? Knu contra todo o universo DC. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago. A batalha de hoje entre Knu contra o universo DC é patrocinado pelo curso de edição de vídeo para você melhorar as suas habilidades em edições de vídeo. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E agora você também pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios como assistir vídeos novos um dia antes dele ser lançado. Basta clicar no botão Seja Membro ao lado de se inscrever ou clicar no link na descrição do vídeo. Knu é uma entidade cósmica bastante antiga que existe desde antes da criação do universo. Ele é o criador dos simbiontes, o mundo de Clintar, foi formado pelos simbiontes. E empunha a espada Necrosword, uma arma forjada a partir da sua própria essência e capaz de cortar até mesmo entidades cósmicas como celestiais. O Knu tem uma vasta gama de habilidades, o que tornam ele uma ameaça multiversal. Knu não apenas controla o simbionte, mas também a escuridão primordial. Ele pode envolver planetas inteiros em trevas e transformar seres em seus avatares simbióticos. Como uma entidade primordial, Knu é efetivamente imortal e possui um fator de cura que torna incrivelmente difícil de se derrotar. Em combate, ele já demonstrou poder suficiente para enfrentar e derrubar entidades cósmicas como celestiais, seres que em muitas ocasiões são comparados aos maiores deuses e entidades da Marvel. Inclusive, foram os celestiais que criaram os Beyonders para a proteção do primeiro firmamento, ou o primeiro cosmo, A Necrosword permite com que ele possa manipular a matéria em um nível cósmico, destruindo ou criando de forma rápida. Ele pode dominar a mente de seres vivos através de simbionte, aumentando então seu exército e controlando até mesmo personagens poderosos que sucumbirem a esse controle. Knu ele conseguiu invadir a Terra e derrotar inúmeros heróis da Terra, incluindo Thor, Venom, Surfista Prateado e o próprio Sentry, ou Sentinela. Ele é uma força imparável e um conquistador alimentado por seu desejo de devolver o universo ao seu estado de escuridão original. Vamos então separar o universo DC em 4 camadas, para quem já está acostumado aqui no canal. A primeira camada são os heróis e vilões, a segunda camada, seres cósmicos, a terceira camada, entidades e a primeira camada, o topo, Deus. Vamos começar falando sobre a primeira camada, tá? Heróis e vilões. Como estamos considerando que nenhum personagem da DC estaria preparado para o Knu chegar e ninguém conheceria o Knu, essa invasão seria muito parecida com o que ocorreu na Marvel. Primeiramente, o Knu ele mandaria seus simbiontes que ele ainda tem o controle. Por exemplo, seu dragão, que já foi capaz de deitar o motoqueiro fantasma. Essa invasão serviria como um único propósito, trazer a escuridão para tudo e dominar cada ser orgânico vivo sem exceção. Superman, com sua vasta gama de poderes, força, velocidade, invulnerabilidade, voo, visão de calor, Superman ele seria uma das principais linhas de defesa contra o Knu, assim como Sentinela tentou ser quando os Vingadores chamaram ele assim que o Knu chegou à Terra. Ele já enfrentou entidades cósmicas, mas sua vulnerabilidade à magia e à manipulação mental simbiótica o tornaria alvo potencial para o Knu, visto que até mesmo a Jean Grey, que é absurda em telepatia e manipulação mental, teve dificuldades para poder entrar na mente do Knu e quando entrou, sofreu com o que viu. A Liga da Justiça, como Batman, Mulher Maravilha, Flash, Aquaman e outros membros da Liga, poderiam oferecer uma resistência em termos de estratégicos e de combate direto. No entanto, o Knu é uma ameaça de proporções cósmicas e rapidamente poderia dominar muitos desses heróis, e não só a Liga da Justiça, como Jovens Titãs, Liga da Justiça Sombria e afins, assim como ele também dominou todos os grupos de heróis da Marvel, como Vingadores, Quarteto Fantástico e os X-Men. Eu vou entrar então mais na parte de entidades para seres cósmicos daqui a pouco, mas citando alguns vilões como Darkseid, em especial, com o poder da equação antivida, representaria uma força incrível. Ele poderia tentar resistir ao Knu e até usar a equação antivida contra os simbiontes, e que sim, Darkseid poderia se vencer com a equação antivida. Porém, o poder do Knu sobre a escuridão primordial pode destabilizar até mesmo Darkseid, e mesmo que não considerarmos Darkseid com a equação antivida, que eu acredito que sim poderia dar um jeito no Knu, só o Darkseid sozinho já seria um problema para ele, visto que o simbionte poderia controlar o Darkseid também. Se formos usar como comparação o evento cósmico zumbi que aconteceu na DC excede um vírus que se espalhou por todos os lugares, cada herói, cada vilão, cada ser cósmico e também entidade foi infectado, inclusive o Duende da Quinta Dimensão, Espectro, Darkseid também, Eu diria que haveria chances
pode sim Darkseid também ser infectado. O que sustenta o meu embasamento, o meu argumento para isso também, que a gente pode expandir para todos os heróis vilões dessa camada, mesmo aqueles heróis poderosos, é que os próprios heróis da Terra também foram infectados. Alguns tentaram sobreviver e resistir ao bifurcamento que o Knu tentava fazer, mas sempre chegava no ponto onde o Knu obtinha o controle de todo o mundo. Logicamente que para isso tudo acontecer dependeria de diversos fatores. Quando o Knu ele chegou, ele literalmente fez com que todo o planeta Terra deixasse de receber luz solar. Ele envolveu todo o planeta Terra envolto de escuridão. E nessa situação, personagens que dependem de luz solar, como Superman e Supergirl também, teriam seus poderes nerfados conforme o tempo. Mesmo que o Superman, por exemplo, ele tenha a capacidade de absorver energias de outras fontes como planta, provavelmente isso não ajudaria muito, visto que quando o Knu ele invadisse, todo o planeta estaria envolto de gosmas simbióticas em cada aspecto do planeta. Os dragões do Knu e a espada Necrospada são feitos de abismo vivo, a escuridão primordial, também conhecido como Oblivion. Knu criou Grendel e Big Mother da sua mão enquanto estava no abismo do esquecimento, onde ele governa e ele está totalmente dentro dele. Knu foi o primeiro deus do vazio, o rei original de preto, deus do abismo que travou guerra contra o multiverso. Nu forjou a escuridão barra a Necrosword, e também conhecido como o esquecimento, e também o anti-tudo, e eles obedeceram. A mão de Best, usada na guerra contra o Knu, foi feita para matar a Fênix, e foi uma arma para enfrentar o dragão do Knu. Essa arma foi o suficiente para igualar apenas um dragão do exército do Knu. Para vocês verem o nível de poder que o Knu e o estrago que ele poderia fazer no universo DC, é que quando Jean Grey adentrou na mente do Knu, ela não encontrou nada. Ela não conseguiu achar nada que pudesse machucá-lo. Ele forjou a escuridão, dobrando ela à sua vontade. Jean diz que ele é o deus do abismo e não da escuridão, mas havia um outro deus que se opôs a ele, um deus da luz que seria o único ser capaz de deter o Knu, nesse caso o Capitão Universo. E como que alguém do universo DC conseguiria combater uma tal entidade desse nível? Isso seria possível? Sim, galera, seria, mas seria difícil. Sabemos que no universo DC existem 6 formas de energia muito parecidas com o conceito de luz do Capitão Universo que atua na Marvel. E como mostrado na HQ Liga da Justiça 2018 número 30, temos então a força de aceleração, que concede movimento ao universo quando manejado pela família Flash e outros velocistas, o espectro emocional, que concede sentimento ao universo quando manejado pelos Lanternas Verdes e outras tropas dos Lanternas, a esfera dos deuses, onde concede a magia ao universo quando manejada pelos deuses e aqueles que receberam poderes divinos, força da vida, que conecta todos os seres vivos através das suas almas e é sentida mais profundamente por aqueles ligados aos oceanos, a fonte de toda a vida, o inconsciente coletivo, que nos ortuga a sabedoria quando manejado por nossas maiores mentes e também telepatas ou telepatias, a subestrutura dimensional do multiverso que governa todas as coisas imagináveis e inimagináveis e é manejada por aqueles escolhidos para monitorar toda a criação. Essas forças barra energias são como cordas esticadas que servem para o instrumento de todo o multiverso, onde então os grandes acordes do multiverso são tocados. Ou seja, esses poderes combinados, ou mesmo um só deles, desses poderes em si, como a força de aceleração, poderiam atuar, teoricamente, como força de energia puras de luz. Em Dark Crisis número 7, tivemos outra prova do quão absurda essas forças e energias da DC podem ser ao curarem o multiverso da grande escuridão, onde então Para estava manipulando tudo. Para consertar toda essa bagunça do multiverso e as infinitas terras, a família Flash se uniu com a Doutora Luz. Claro que para isso tudo acontecer, ambas as forças precisaram se juntar, pois mesmo a Speed Force tentasse algum tipo de conexão, as trevas ainda assim cortariam essa conexão. E foi assim que a conexão do Exército Sombrio foi cortada. A Speed Force, fundida com a luz da criação, foi forte o suficiente para quebrar essa escuridão. A única forma para os heróis vencerem a escuridão que o Knu iria trazer seriam os heróis da DC se unirem essas energias para poder purificar ela totalmente. Vamos então considerar que a Speed Force seria a principal força a ser usada. Os usuários dessa força têm um certo limite para poder usar, considerando que eles sempre correm o risco de se perder na força de aceleração e se tornar um com ela e se exercerem demais suas habilidades. É por isso que eles sempre enfatizam a importância de ser um para-raio. Eles podem até se desprender acidentalmente se não estiverem familiarizados com a sua nova velocidade. Simplesmente uma conexão física não vai funcionar, porque a força de aceleração é mais do que apenas ciência, também é parcialmente mágica, pois também requer uma conexão espiritual, visto que Bart Allen, que absorveu toda a força de aceleração em si, mesmo durante a crise infinita, corria o risco de morrer. O Flash ele até poderia ser
muito mais útil que o Superman, Mulher Maravilha ou mesmo Caçador de Marte, visto que o Flash tem a Speed Force, né? É super rápido e poderia sobreviver muito mais tempo que a grande maioria dos heróis da Terra. Mas o Flash usar toda essa Speed Force ou então sua força, como ele costuma usar em Crise Infinitas Terras, Dark Crisis, Guerras dos Flash e outros eventos também, seria muito complicado, visto que isso aconteceria ou poderia levar, né, não só a morte de vários amigos dele, mas também afetar todo o multiverso. Seria um estrago muito maior. Conseguiria arrumar um problema, mas arranjaria um outro problema. Eu não digo que o Flash não poderia fazer isso, não. Eu penso que esse recurso seria usado no último recurso, caso ele sobrevivesse. Tendo em mente que o Knu controla todos os simbiontes e tudo que faz parte dele, sendo então pedaços deles, outros simbiontes, como Carnificina, matou Alexandra Jones, do Motoqueiro Fantasma, e também a devorou, e se tornou um simbionte da vingança. Isso era só para ele se aproximar do nível de um Knu mais fraco. Logo depois disso, um simbionte se juntou ao Hulk selvagem, apenas para o Carnificina devorá-lo e ainda assim ser mais um canal de poder para o Knu. A história sempre deixou claro que o Knu é uma ameaça maior do que esse Carnificina. O Carnificina ele podia ficar mais forte graças à conexão com o Knu. Knu ele mostrou como ele pode entrar em seu simbionte e controlá-los, até mesmo falar e ouvi-los. Uma coisa que é assustador, Knu também pode ver de volta aos olhos do observador, o vigia, e matar tudo o que ele sabe. O que Knu faria no universo DC não está escrito, pois seria tão terrível como foi na Marvel. A diferença é que na DC existem aspectos que poderiam salvar o universo, mas talvez isso pudesse ser tarde demais. Se considerarmos o Knu pudesse avançar na primeira camada, visto que em King in Black até seres cósmicos e também entidades entraram no meio da luta, Knu adentraria na segunda e na terceira camada. E aqui as coisas ficam mais interessantes, porque o Knu ele teve a capacidade de decapitar um celestial e controlar vários deles com seu simbionte. Considerando que o Knu teria a capacidade de controlar diversos heróis da Terra, incluindo também mega fortes como Superman e seu simbionte, tendo então a capacidade de devorá-los para poder ficar mais forte, Knu chegaria nessas duas camadas bastante poderoso e com um exército bastante grande. Em seu exército poderiam ter personagens como Superman, Mulher Maravilha, Caçador de Marte, Zatanna, Flash, Lanterna Verde, Aquaman, Batman, Capitão Átomo, Nuclear, Cyborg, Canário Negro, Shazam, Exterminador, Senhor Destino e muitos outros. Knu estaria bastante fortalecido. E para enfrentar esses seres cósmicos e também entidades cósmicas e trazer a escuridão como era antes da luz, Knu começaria a ver barreiras bem pesadas no seu caminho. Pois a partir do momento que a ordem cósmica estivesse sendo abalada, o equilíbrio cósmico perturbado, entidades como o Espectro, Vingador Fantasma, as mãos, monitores, deuses e divindades de toda a estrutura da camada de deuses iriam intervir com certeza. Eu falo isso porque o Knu ele é uma ameaça multiversal e que ofereceria perigo para toda a esfera dos deuses se deixassem que ele pudesse progredir com seus planos. À medida que o Knu avançasse, a sua necroespada que se conecta com todos que ele mata, como fez com o Celestial que se tornou um com ele, e se ele perder um daqueles que se torna a sua horda como Celestial, que não se torna mais fraco e serve então de um ponto forte e também um ponto fraco para o Knu. Knu ele é dito ser o próprio diabo, um aspecto do Toba, o Belohol. Ele é o panteão por si só, um horror cósmico. Um Celestial o alimentou, se tornou um mundo que continha almas desde o nascimento do sétimo cosmo. O Rei de Preto também transformou a quinta hoste de um Celestial em um Celestial simbiotizado, o Celestial que havia facilmente dominado o Sentinela e as Valkyries por um tempo, o mesmo Knu que facilmente despedaçou o Sentinela e devorou o Vazio. Isso sou meio controverso, porque na mesma HQ, na Valkyrie, o Sentinela ele é citado ser um deus da luz, também conhecido como oposto do Knu. Knu venceu a luta para a qual o Sentinela foi feito. Apesar das Valkyries enfraquecer o Knu, removendo a sua conexão com o Celestial, o Sentinela ainda precisava de 1 milhão de Valkyries para vencer. Knu tem milhões de dragões em sua horda que nem mesmo as Valkyries podem sustentar tanto as lutas contra os dragões. A guerra do Knu danificou o multiverso, como sendo então uma guerra em todo o cosmos. Existem outras confirmações que o evento de King in Black aconteceu também em outras terras, como a Terra 65, com a Aranha Fantasma. Também é dito que o Knu pode danificar e acabar
acabar com o multiverso de forma consistente. Ele também pode acabar com o Sol. E é até engraçado porque esse Sol na Marvel é bastante poderoso, sendo então bem sarcástico aqui, né? Porque tudo que aconteceu na Marvel, né, recentemente, para derrotar seres cósmicos ou então entidades, como então a Tempestade e o Mongog combinados, como aconteceu na HQ do Thor 2020, foi jogado no Sol. E nessa luta havia o Rei Cósmico Thor e o Deus da Magia, Doutor Estranho, que havia usado a Árvore Yggdrasil e mesmo assim não foi suficiente para vencer. Esse Doutor Estranho já era páreo para o Loki, o Feiticeiro Supremo. Esse Loki, ele era ameaça a todo o oitavo cosmo. Junto a isso, a Gata Negra, que era menos experiente que o Doutor Estranho, estava canalizando através de si mesmo o poder bruto da criação. E tudo isso era contra o Knu enfraquecido. Mesmo enfraquecido, o Knu facilmente dominou o Rei Cósmico Thor. Thor, com a ajuda do Dylan, filho do Ed Brock, que estava então com o Códex do Knu dentro de si, o Hulk mortal enfraquecido e outros heróis da Terra não venceram o Knu. E para ter uma ideia, o Nu enfraquecido poderia ter matado o Sulfito Prateado, e o Sulfito Prateado concordou dizendo também que os Vingadores também morreriam junto com ele. O mesmo Sulfito Prateado que pode enfrentar a Griever por 16 minutos e 4 segundos antes de perder. Griever, que é a irmã da Rainha Nunca, e ela trará o fim de tudo no universo. Quando o Sulfito Prateado ficou empolgado com toda a vida no cosmo, ele foi dominado por um Knu mais fraco. Nu pode impedir que a Força Enigma entrasse na barreira simbiótica da Terra, para logo depois a Força Enigma usar o Sulfito Prateado para adentrar as barreiras e matar os vários dragões do Knu. E para vencer o Knu, Venom precisou da Força Enigma, misturando então o martelo do Thor e a prancha do Sulfito Prateado, para poder vencer o Knu facilmente. Knu é uma entidade tão poderosa que antecede o conceito de ciência e magia que existiam antes do quinto cosmo, como ele existiu pelo menos no primeiro cosmo, até antes mesmo. O Senhor das Estrelas, que estava upado com o poder de todo o panteão grego, implorou para sair do local onde o Knu estava. Knu é considerado a maior ameaça que a Valkyria, Thor e todos os heróis da Terra já enfrentaram, incluindo o Motoqueiro Fantasma em seu estado de rei do inferno e Zalkiel quando ele assumiu o trono do anjo do Deon Above All. Knu, ele pode ser facilmente uma das entidades que destruiriam as esferas dos deuses em um nível sem precedentes. Além de poder usar essas próprias entidades para se tornar parte do seu exército, eu não acredito que o Knu poderia enfrentar entidades do nível alto da DC em si, como então os Perpétuos, a Perpétua, Mão Vazia, o Anti-Monitor, o Monitor combinados, né, os Calões de Anjos e outras entidades também. O Espectro até poderia ser um dos poucos a igualar o poder do Nu diretamente. O Anti-Monitor, por exemplo, poderia rivalizar com o Nu em termos de destruição em larga escala. A Ravena, que eu poderia ter citado aqui na primeira camada, também poderia ser suficiente para vencer o Nu, principalmente que a Ravena atual, a Rainha das Asas Negras, o lado maligno dela, que tomou o controle do lado bom dela, tem a capacidade de manipular a realidade em níveis multiversais. Knu pode até ser uma entidade multiversal incrível em poder, mas não seria imbatível. A habilidade do Knu de propagar simbiontes e dominar planetas, galáxias e universos inteiros seria o maior ponto forte do Knu. Talvez entidades do caos e poder e ordem como o Homem Vertido, Hecate, Nabu e outras entidades distintas como o Dr. Manhattan, Duende da Quinta Dimensão, o Bat-Mirim e outros já poderiam também ser capazes de vencer o Knu por operarem em uma escala de realidade muito superior ao Knu. Alguns deles, como o Duende da Quinta Dimensão e o Manhattan, reescreveriam ou reescrevem, né, a realidade conforme a imaginação ou tem manipulação de nível quântico e molecular, o que poderia acabar literalmente com o Knu. Quem venceria? Bom, Knu tem a vantagem inicial esmagadora sobre a grande parte do universo DC, especialmente pela capacidade de dominar mentes e corromper seres com simbionte. Heróis como Superman e a Liga da Justiça em si cairiam rapidamente ou seriam sobrecarregados pela força bruta e o controle mental do Knu. Knu venceria cerca de 50 a 60% do multiverso DC. O universo DC ainda teria chance de vencer o Nu, visto que existem diversos personagens megapoderosos que eu nem sequer citei aqui. No entanto, o Nu causaria uma destruição maciça e subjugaria a maioria dos heróis e vilões antes que essa entidade se envolvesse. Assim, a luta seria longa, devastadora, mas o universo DC sairia vitorioso com a intervenção de suas entidades mais poderosas. Quem vocês acham que vence essa batalha? Knu ou todo o universo DC? Diga nos comentários, aproveite e se inscreve no canal, deixa o like para o YouTube entender que vocês querem ver mais batalhas como essa. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.